No próximo mês de outubro, o tema da evangelização, ou da nova evangelização, estará em debate no Vaticano. É nesse horizonte que falamos desse tema aqui com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Viva, Paulo. Obrigado, antes de mais, por estarmos mais connosco. É de facto nesse horizonte de um debate sobre a forma de evangelizar hoje que vemos como se evangelizou no passado. Exatamente, Paulo. Porque eu acho extremamente importante que, a propósito deste sínodo sobre a nova evangelização, todos nós, os crentes, percebamos melhor o que é a evangelização. Ou seja, o que é a novidade cristã. O que é a boa notícia, Evangelho, boa notícia, uma novidade que se dá a partir de Jesus Cristo à sociedade que integramos. Que é mais do que transmitir um conjunto de atitudes, doutrinas, etc. É uma pessoa, que é a pessoa viva de Jesus Cristo, como nós a sabemos, vive e convivente connosco e a partir de nós com o mundo. Não é? Ou seja, o que é que o cristianismo traz, e traz constantemente de novo, com uma relação que se manifesta sempre criativa e fecunda a cada sociedade, a partir de Cristo. E antes de mais, nessa novidade que o próprio Jesus Cristo origina, dá aos crentes e às comunidades cristãs. Ou seja, é absolutamente necessário que o homem, a mulher de hoje em dia, século XXI, concretamente aqui na Europa, mas em qualquer parte do mundo que seja, pelo facto de encontrar um cristão, de encontrar uma cristã, de encontrar uma comunidade cristã, descobre como novo. Como constantemente novo, como criativo, agora gostamos de dizer assim, e inovador para a sua própria vida. Isso é que é fundamental. Porque foi isso que o cristianismo fez há 2000 anos. É isso que o cristianismo continua a fazer em muitas sociedades de hoje. Onde é que o cristianismo hoje cresce? Enfim, na Europa tem as dificuldades que tem, que são também muitas da própria sociedade europeia, uma sociedade em grande parte envelhecida, mas onde há algumas coisas a fermentar. Bem, mas o cristianismo hoje cresce noutros ambientes extra-europeus, como por exemplo, nós ouvimos, é muito bom ler e ouvir essas notícias missionárias, ou então de igrejas de recente implantação, o caso da Coreia, o caso do Vietnã, não é? Por exemplo, mesmo de algumas comunidades da Índia ou na China, de algumas comunidades em África, onde o cristianismo está a revelar-se extremamente criativo, em situações até muito complicadas, social e política e economicamente, mas criativo. Criativo porque gera uma outra maneira de viver a que as pessoas aderem com muito gosto. Ainda aqui há tempos ouvi alguns relatos do que são os constantes batismos de adultos e iniciações cristãs verdadeiras, autênticas, de adultos, por exemplo, na Coreia ou no Vietnã. Faz-nos muito bem na Europa saber isso. Até porque aí se trata de civilizações e culturas muito antigas, mas que descobrem com uma grande alegria, e essa alegria é muito presente nas comunidades cristãs de origem, o que é a originalidade cristã. Bem, daí que seja bom retomar trechos até mais próximos, aqui à volta do Mediterrâneo, onde o cristianismo original também incidiu. E nós andamos aqui em torno dessa carta de Diagonete, portanto um texto de um autor cristão desconhecido, do final do século II, em Alexandria do Egito. E hoje vamos a um trecho que é famoso, enfim, na literatura cristã, sobretudo mais recente, desde que este trecho foi reencontrado, é famoso. E eu peço ao Paulo para o ler. O que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo e não é, contudo, do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. A alma ama a carne, que a odeia, e os seus membros. Também os cristãos amam os que o odeiam. A alma está encerrada no corpo, todavia é ela que sustém o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como num cárcere, mas são eles que sustêm o mundo. Provada pela fome e pela sede, a alma vai melhorando. Também os cristãos, fustigados dia a dia, mais se vão multiplicando. Deus pô-los numa tal situação que lhes não é permitido evadir-se. Ora, muito bem. Este é a encarnação propriamente dita. Ou seja, no cristianismo não há uma oposição alma-corpo, ou seja, entre o princípio espiritual e o princípio material. Mas há uma tensão.
há uma tensão, ou seja, há a nossa materialidade, há a nossa corporeidade, há isto que nós somos, assim, e como nos manifestamos, e onde vivemos, e como sobrevivemos até, também sem comer não conseguíamos, sem viver também não. A convivência é necessária, faz corporalmente também, porque nós expressamos, temos boca para falar, temos olhos para ver, temos mãos para tocar, tudo isso é a nossa corporeidade. Mas há, digamos, um princípio espiritual que, estando em tudo isso, vai além de tudo isso. E dá a tudo isso também uma alma nova. Uma alma nova. E o autor da carta a Diogo Neto utiliza esta linguagem da alma e do corpo para explicar o que são os cristãos no mundo. Estamos aqui, com certeza que estamos, e não podíamos deixar de estar, mas queremos ir além. Queremos ir além e queremos dar a tudo aquilo que fazemos e a tudo aquilo que construímos um significado, um impulso e um horizonte absolutamente definitivos. Aquilo que, pela palavra alma, nós podemos traduzir. E ele vê, nessa altura, estamos no século II, ele vê ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo, em torno de toda a bacia do Mediterrâneo, então podemos dizer, já desde aqui da Península Ibérica, final do século II, alguma coisa já, depois, enfim, o que é hoje a França Meridional, a Itália, e um pouco além da Itália, no século II, final do século II, o Império Romano, já até o Reno, depois continuando pelos Balcãs, passando depois pela Grécia e por aquilo que é hoje a Turquia, que na altura era tudo o mundo grego, greco-romano, até ao Próximo Oriente, Israel, depois cá em baixo, no Egito, onde fica Alexandria, e até aqui, ao que nós chamamos hoje o Magreb. Ele vê em tudo isto, que era o Império Romano da altura, do final do século II, uma presença cristã disseminada. Portanto, neste grande corpo, ele entende os cristãos como a alma deste corpo. Portanto, não estão ali, como nós vimos no programa anterior, para antagonizar o Império Romano, mas para dar uma alma nova, onde verdadeiramente as pessoas pudessem encontrar, como em Jesus Cristo se encontram todos, e como no Evangelho, encontram uma casa comum. Isto ganha um realismo muito grande quando nós saímos do século II e vemos o depois. Ele já aí entrevia, mas nós agora vemos o depois. Porque este império, como estrutura, este corpo que era o império, que eram as cidades do império, vai ruir. No século V, ele vai desaparecer ao Ocidente e vai se manter, enfim, cada vez mais pequenino, o Império Romano do Oriente até ao século XV. Olha, pouco tempo antes, o fim do Império Romano do Oriente, tinha sido redescoberto o texto da carta de Diogo Neto, não é? Mas enfim, este império vai ruir, e o que é que vai sobrar? Vai sobrar essa alma que o cristianismo lhe deu, em grandíssima parte. Porque quando nós vamos para o Império aqui no Ocidente, a seguir à queda política desse mesmo Império, nós vamos encontrar, por exemplo, com São Bento e com os mosteiros beneditinos no século VI, o princípio da reconstrução da Europa. Porque essa alma sobrava. Essa convivência nova a partir de Jesus Cristo e esse significado último da existência, mas também concretizado noutro tipo de relações entre as pessoas, sobrava. E nós vamos ver que nos mosteiros beneditinos a organização da vida, uma vida finalizada, começava pelo trabalho do campo, não se nega ao corpo. É preciso sobreviver para si e pela hospitalidade até para ajudar os peregrinos que batiam à porta e precisavam de comer e de abrigo. O corpo não se nega. A regra beneditina começa exatamente pelo trabalho, o trabalho do campo, a agricultura, não é? Mas depois também o trabalho do espírito, o scriptorium, portanto, onde se guardava o saber antigo, sobretudo aquele que mais aproveitava então a edificação espiritual, o trabalho espiritual, o opus divino, o opus dei, não é? A liturgia. Esta estruturação da existência animada com alma, em que o corpo, com certeza, a materialidade certamente, mas animada, não é? Com espírito, vai ser a reconstrução da Europa em grande parte. Mas isto faz São Bento, que não é por acaso que é o padroeiro da Europa. Mas também farão, no século IX, uns monges gregos, concretamente os irmãos Cirilo e Metódio, quando vêm lá de Salónica, do mundo grego, e entram no mundo eslavo, e até arranjam o alfabeto cirílico, São Cirilo, para que os textos bíblicos e outros textos pudessem ser passados a escrito e não se perder. A alma da Europa. E nós podemos ir por aqui fora, nós dedicamos aqui uma série de programas aos pais fundadores da Europa contemporânea. E se nós formos ler, e devemos ler, os textos desses fundadores da União Europeia, não é? Portanto, de homens como Schuman, de homens como Adenauer, de homens como De Gasperi, nós reparamos que está lá essa alma. Portanto, o que os cristãos são no mundo é como a alma no corpo.
não deixam que as coisas fiquem em si próprias, onde se poderiam degradar. Sendo boas em si, toda a criação é boa. Na perspectiva cristã, não há aqui manicaísmo, não há aqui um Deus bom a criar espíritos e um Deus mau a criar corpos. Não, não. É o único Deus criador de tudo. Mas o corpo é animado. As coisas ganham alma. E por isso essa frase tão bonita, o que há alma é no corpo são os cristãos no mundo. Eu creio que é uma verdade a reter para a nova evangelização. E a divulgar, a difundir. E é uma maneira muito bonita de considerar também a existência na sua globalidade. Uma inspiração que esta carta nos dá aos dias de hoje. Continuaremos a apresentar de hoje a 8 dias outras páginas desta carta a Diogo Neto que podem inspirar a missão de evangelização nos dias de hoje.